Boa tarde a todos. Nosso seminário vai ser sobre petrografia de rochas sedimentares, quimiogênicas e biogênicas. A nossa equipe é constituída por Anderson Pereira, Cícero Suruagi, Edinaldo Tabosa e Luiz Gregório. Rocha sedimentar. Formada a superfície da crosta terrestre sob temperatura e pressão relativamente baixas, oriundas da disponibilidade de sedimentos de uma rocha pré-existente, podendo ainda conter material de origem orgânica. Formação das rochas sedimentares. Litificação, meteorização, erosão, transporte, sedimentação, diagênese. Entendemos por litificação o processo de formação de uma rocha sedimentar. Ela é constituída basicamente de duas etapas. A primeira, compactação. O que ocorre na compactação? Conforme o peso das camadas sobrepostas, uma vai pressionando a outra, e o que ocorre? Ocorre a redução do espaço dos grãos e a eliminação de parte da água que contém em cada uma das camadas. Essa água ainda pode conter partículas menores. Aí, íons precipitam, podendo formar, ocasionando a segunda etapa, que é a cimentação, que nada mais é do que a junção dos grãos maiores. Nos cimentos mais comuns, costumam sempre conter sílica, cristalinas ou amorfas, calcitas, óxidos de ferro, por exemplo, hematita e goetitas. Meteorização. São processos físicos e químicos que provocam a alteração da rocha. Exemplo, águas de chuva, o gelo, até a própria ação humana pode ocasionar isso. Erosão. Erosão é o conjunto de processos físicos e químicos que permite a remoção dos materiais resultantes do processo da meteorização. Transporte. Transporte é o movimento dos materiais resultantes da erosão. Sedimentação. Sedimentação, entendemos como sendo a deposição dos materiais em uma bacia de sedimentação ocorrida pela perca de energia do agente de transporte. Diagênese. Diagênese. Após a sedimentação, os sedimentos passam a sofrer uma gama de processos físicos e químicos biológicos que podem conduzir o depósito sedimentar inconsolidado à rocha. Bom, aí você tem as imagens desses processos. Eu trouxe à direita, é uma área oceânica, e à direita a gente pegou como exemplo de uma área lacustre. Características básicas. As rochas sedimentares são estratificadas e porosas. Estratificadas porque são dispostas em camadas, uma sobreposta a outras, de formas paralelas. Porosa, permitem a passagem da água. Essas rochas são de suma importância para nós, seres humanos. Por quê? Elas costumam ser grandes reservatórios de águas subterrâneas, os aquíferos. Os arenitos são grandes exemplos que isso aí pode acontecer. Elas também são usadas por diversas fontes de diversas indústrias. Elas são usadas na paleontologia por conter muitos fósseis. Isso aí ajuda a explicar a nossa evolução. E por conter as nossas reservas de hidrocarbonetos, petróleo, carvão. A classificação da rocha sedimentar dá-se por conta dos sedimentos de que ela é constituída. Podem ser clásticas ou detríticas, quimiogênicas ou biológicas. Clásticas são formadas por sedimentos de uma rocha pré-existente transportada. Coerentes ou não coerentes? Não coerentes. Os sedimentos ainda estão soltos. Como exemplo, nós temos a rocha temos a areia, argila e cascalho. Coerentes. Os sedimentos estão ligados por um cimento. Exemplo, arenito, argilito, conglomerado.
A quimiogênica, formada por íons em soluções precipitadas, elementos dissolvidos em água. Evaporitos e precipitação. Biogênicas, formadas a partir da acumulação de materiais provenientes de restos de seres vivos, animal ou vegetal. Bom, agora a gente vai dar entrada ao nosso trabalho propriamente dito. Rochas sedimentares quimiogênicas, originadas a partir da precipitação de um soluto em consequência da diminuição da solubilidade de água, ou mesmo pela evaporação. As rochas sedimentares quimiogênicas costumam ser constituídas principalmente por carbonatos, sulfatos, sílicas, fosfatos e aloides. Costumam conter ainda quartzo, argilas ou outros minerais. Origem, informação, tipos das rochas. As principais e mais comuns rochas sedimentares químicas são as rochas calcárias. Podem ser calcário, composto essencialmente por calcita, dolomito, composto por dolomita, misto, são calcários dolomitos. Evaporitos, precipitação, espeleotema e xertes. Isso aí são processos de formações. Evaporito, formada pela precipitação de sais quando da água do mar evapora. Cloretos, halita, sulfatos seria gipsita. Uma característica desse tipo de rocha são as suas são bastante solúveis. A solubilidade. A formação do salgênio. Aí a gente tem o agente da evaporação, né? Essa bacia sedimentar aí encontra-se os cristais de halita sendo depositados ao fundo dessa bacia. Com o transcorrer dos tempos e a evaporação da água, esses cristais vão sendo depositados no fundo da bacia e dando origem à rocha sedimentar. Precipitação espeleotemas, originados pelo gotejamento do carbonato de cálcio no interior da caverna. Essa imagem que está aí é a dissolução e a precipitação da calcita no perfil kárstico, ou seja, essa rocha calcária. Aí nós temos aí a ação da chuva, que penetra pelas fraturas das rochas, percola por aquele solo e também consegue penetrar a rocha, precipitando o carbonato de cálcio, formando os estalactites. Esses são da parte superior para a parte interior, eles vão crescendo nessa direção. Já as estalagmites, elas crescem ao contrário, da parte inferior para a parte superior. Nesta figura aí, eu gostaria de chamar a atenção de vocês o item 6, a coluna. A coluna se dá quando nós temos a união do estalactite com a estalagmite. Outra coisa importante que tem que ser ressaltada daí dessa imagem ainda é a questão do número 8, que são as represas de travertinos. Travertinos são rochas calcárias encontradas nas cavernas com bandas compactadas paralelas entre si, nas quais se observam as pequenas cavidades. Ela é um calcário bastante denso, composto principalmente por calcite, aragonite e limonite. Variam na sua cor bege, branco, verde e rosa. É o calcário de maior valor agregado, ou seja, no processo da meteorização, este mármore o processo do metamorfismo, e se transforma um mármore de maior valor agregado. Scherter, constituída quase inteiramente de sílica, precipitada quando esqueletos silicosos de animais marinhos são dissolvidos durante a diagênese, e a sílica precipita a solução saturada. Aí a imagem, as duas rochas de sílica. Calcário. Calcário é uma rocha sedimentar química predominantemente constituída por carbonato de cálcio.
podem conter, em razão da sua estrutura ou presença de outros compostos, receber diversas denominações ou variações. Quando submetida aos processos de metamorfismo, transforma-se no mármore. É um mineral bastante utilizado pelas indústrias. Tipos de calcário. Calcítrico. Teor de carbonato de magnésio inferior a 10% e maior teor de cálcio. Magnesiano é quando temos um teor de carbonato de magnésio entre 10% e 25%. Dolomito, um teor de carbonato de magnésio acima de 25% e um baixo teor de cálcio. O filler é um calcário que apresenta a glonurometria muito fina, indicado para o plantio direto, já que neste caso não é possível já não é possível, esse calcário não precisa ser processado industrialmente para ser utilizado na agricultura. Agora o Cícero vai dar continuidade à nossa apresentação. Boa tarde. Vou falar um pouco sobre o calcário ainda. A exploração do calcário no Brasil é muito econômica, pois é lavrada das predeiras. São realizados a céu aberto e, como vocês podem ver aí no slide, tem duas imagens demonstrando como são essas pedreiras. Elas são de grande porte e têm uma longa vida útil. O calcário extraído dessas minerações, a menos de 10% da reserva são de pureza grande. No Brasil, com base nos dados obtidos em 2009 pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, os principais estados produtores de calcário no país e responsável por 70% da produção nacional foram Mato Grosso, com 22,9%, Paraná, 18,5%, Minas Gerais, 13,4% e São Paulo, 10,7%. Levando isso para o parâmetro das regiões, a gente tem o Centro-Oeste, 36,9%, o Sul, 26,3%, o Sudeste, 24,6%, igualmente o Norte, com essa numeração de porcentagem, e o Nordeste, por último, com 5,2%. A extração do calcário se resume nas seguintes etapas: remoção do capeamento, perfuração, desmonte por explosivos para dividir as rochas em blocos e, por fim, o transporte até a usina de processamento, onde se obtém o produto final, que serão utilizados em diversas indústrias, como as indústrias de cimento, indústria de cal, produção de brita, indústria metalúrgica, indústria química e indústria de tintas. O calcário menos nobre é aproveitado para outros fins, como agregados para a construção civil. Ele também é utilizado na agricultura. 21% do calcário produzido no país é destinado para a agricultura. Como a gente sabe, toda exploração traz consequências à natureza. E com a extração do calcário não é diferente. Ela acaba com afloramentos naturais, destrói vegetação, características do nosso afloramento, destrói sítios de interesse espeleológico, arqueológico e indígena, aumenta a erosão das terras, interfere no ciclo das águas e pode ocasionar doenças pulmonares para as pessoas que frequentemente convivem nessas proximidades das minas. Só, por fim, trazendo uma curiosidade para vocês, segundo o IBRAM, o Rio Grande do Norte possui a maior reserva de calcário do Brasil. Especificamente, a mesma está localizada na região nos municípios Mata Grande, Vale do Açu, Mossoró, Chapada do Apodi e parte do Vale do Jaguaribe. Estudos apontam que há um afloramento com cerca de 20 mil quilômetros quadrados de rocha calcária, com espessura que vai de 50 a 400 metros, que futuramente pode trazer a região Nordeste como destaque na exploração do calcário, já que atualmente ela está em útero. Boa tarde a todos. Irei falar sobre rochas sedimentares biogênicas. Elas são constituídas através
do acúmulo de sedimentos de origem biológica, resultando dos restos físicos de seres vivos ou resultante de suas atividades, fragmentos de concha, carapaços ou corais. Exemplos: calcário recifal ou coquina. Recursos energéticos: carvão, mineral e petróleo. Carvão mineral, formado a partir de decomposição de matérias orgânicas que se acumulou sobre uma lâmina de águas há milhões de anos. Carvão mineral, formação. As águas provenientes do degelo da geleira formam os lagos e depositam no fundo detrito ou sedimentos. E com a armazenação do clima, a geleira recua, permitindo o desenvolvimento e a deposição dos resíduos vegetais no fundo do lago. O lago encontra-se atulhado de detritos vegetais já transformado em tufa, primeira fase da transformação do vegetal em carvão. Após logo um tempo geológico, 20 milímetros de tufa são reduzidos a apenas 70 centímetros de carvão mineral. A sedimentação da bacia prossegue. Carvão mineral. Materiais vegetais que possuem teor de carbono 55% e 60%. Lignito, rocha sedimentar da tufa, possui teor de carbono entre 67% e 78%. Unha sedimentar composta por betume, mistura líquida de cor escura, carbono entre 80% e 90%. E antrazito, tipo de carvão compacto sólido, possui teor de carbono de 96% e corresponde à forma mais pura do carvão mineral, contém pouco ou nenhum betume. Bem, continuando ainda no carvão mineral, a gente pode dizer que atualmente a gente tem um grande incentivo à produção de energia elétrica a partir dessa fonte de energia, certo? E isso se dá basicamente por dois motivos. O primeiro dele é devido à abundância de reservas. Se a gente observar esse mapa aqui, a gente consegue ver que ele tem uma distribuição ampla ao redor do globo. Essa distribuição equivale, de acordo com a ANEEL, a 847,5 milhões de toneladas. E essa reserva está distribuída em 75 países, que tem vários tipos, de várias minas de carvão, certo? Só que em estágios diferenciados. E esses 75 países, apenas 3 deles detêm 60% de toda a reserva, sendo ele em ordem decrescente, os Estados Unidos com 28,6%, a Rússia com 18,5% e a China com 13,5%. Vale salientar ainda que quando a gente trabalha com incentivo de produção de energia elétrica a partir de material biogênico, a gente tem outro material, que é o petróleo. No entanto, o petróleo não é uma rocha, e sim um fluido de origem biogênica, certo? Que ele foi formado ali em rochas sedimentares, em condição anóxica. E aí o que acontece? Se a gente voltar lá, o que a Edinaldo falou, a gente tem vários tipos de carvão. E esse carvão ele vai variar de acordo com o seu tempo de formação, e isso vai gerar os tipos. E esse tipo ele vai estar diretamente influenciado à concentração de carbono que ele vai ter, ou seja, quanto mais antigo, quanto maior pressão ele tiver sido sofrido pressão, ele vai ter uma concentração maior de carbono e uma concentração menor de água. Então, isso vai definir essa qualidade. E aí, a gente pode dividir eles em ciclos em carvão de baixa qualidade e de alta qualidade. E esses são utilizados de formas diferenciadas e compõem também, como eu falei, quantidades diferenciadas na composição da reserva mundial. Os carvões de baixa qualidade, geralmente, eles são utilizados para parte elétrica, como lignito, e o subbitubinoso para a produção de energia elétrica e uso na indústria. E esses equivalem a 47% da reserva mundial. Já aquele que vai estar ali a partir da hulha, que é um carvão que vai ter um poder calorífico maior e vai ter uma concentração de carbono maior, eles vão ser utilizados para a produção de energia elétrica e fabricação de ferro e aço. Ali, se a gente pegar
a parte betuminosa, seja ela através do carvão a vapor ou da metalurgia, ali no coque. E também a gente vai ter o andracito, que é aquele carvão com altíssimo teor de carbono e quase nada de teor de umidade, sendo utilizado para uso doméstico, industrial, incluindo a parte de combustível. Se a gente parte para a reserva nacional, ela fica concentrada na região sul do país, ali graças ao cinturão carbonífero, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A quantidade de reserva de carvão nessas áreas, elas estão nessa ordem. O Rio Grande do Sul, equivalente a 89,25%, Santa Catarina, equivalente a 10,41%, Paraná, com 0,32%, e São Paulo, com 0,02%. Um ponto interessante aqui é se a gente analisar a mina de Candiota, ali no Rio Grande do Sul. Só ela é responsável por 38% da reserva, dessa localidade. Quanto ao tipo de extração, a gente pode ter ela de forma subterrânea ou a céu aberto. Isso vai depender muito do tipo de carvão que tu quer fazer a lavra, como também do tipo de sedimento de evitar. Que tipo de carvão? Os carvões de menor poder calorífico, eles vão estar mais na superfície, e o de maior, o antracito, vai estar lá embaixo, certo? E também o tipo de sedimento que vai estar ali naquele pacote. A subterrânea, ela é predominante no mundo todo, ela equivale a 2/3 de toda a extração de carvão mineral no mundo. E ela pode ser feita de duas formas, através de método de câmara simples, ou de câmara e pilares, ou frente larga e long wall. De cara, sim, fazendo a comparação dos dois, a gente pode dizer que a long wall, ela apresenta uma maior produtividade em relação à câmara e pilares. E como elas funcionam? Bem, o método de câmaras e pilares, você trabalha em galerias, ali no subterrâneo, certo? Então, são feitas quadras e colocados pilares para sustentar o topo. E a partir daí você começa a perfurar com o maquinário essas camadas de carvão para colocar explosivos. Após a detonação, você espera todos os gases saírem, e aí o maquinário pega esses pedaços de carvão, leva para a esteira, que vai ser levada à superfície para depois ser levado para a indústria. Já o de frente larga, ele também é subterrâneo e vai funcionar da seguinte forma. Nesse caso, a gente vai ter tambores com dentes, tipo uns tambores dentados, com metal bem duro mesmo, e ali você vai fazendo a perfuração. Só que diferente do outro, você já vai fazendo a perfuração, e esses blocos de carvão que vão saindo, ele já vai sendo jogado diretamente na esteira para ser levado à superfície. Quanto a céu aberto, ela vai ser feita basicamente quando a gente vai estar trabalhando nas camadas mais superiores. Então, ali, quando a camada de carvão ela vai ser mais estreita, certo? E também vai depender muito do tipo de solo. Se for um solo que tenha muito areia e cascalho, ele vai ser realizado mais nesse tipo de extração. Então, não diferentemente dos outros, né? A extração, essa lavra de carvão mineral, a gente vai ter prejuízos também, impactos. E dentre eles, a gente já sabe que a queima deles produz gases. E esses gases influenciam diretamente na produção de chuva ácida e no efeito estufa. E dentre esses gases, a gente pode citar o monóxido de dióxido de carbono, o metano, dióxido de enxofre, óxido e dióxido de nitrogênio. Um outro problema que a gente tem é a drenagem ácida da mina, onde ocorre o lançamento de água sulfurosa na superfície, e essa água sulfurosa ela acaba trazendo alterações no solo. E dentre essas alterações, a gente pode citar a questão mineralógica, onde um mineral ele pode acabar sendo transformado, química, onde vai ocorrer a redução do pH, ou física, onde a gente vai estar ali modificando diretamente a retenção e a permeabilidade daquele solo. A gente também tem impactos quando faz a comparação entre mineração a céu aberto e mineração subterrânea. A mineração a céu aberto ela vai trazer impactos mais visíveis, digamos assim, porque ela vai estar ali na parte superficial. Então, a gente vai estar, durante esse tipo de mineração, esse tipo de lavra, modificando a cobertura vegetal também, alterando como é que vai estar a fauna ali. Vai ter uma poluição visual e sonora devido a toda a configuração de mina e presença de máquinas, como também vai ter processo erosivo, uma vez que você vai estar desagregando esse sedimento, deixando ele em partículas menores, sendo mais fáceis de serem carreados. Já na mineração subterrânea, a gente vai ter outros tipos de impactos.
Entre eles, a gente pode citar a pneumoconiose de trabalhadores de carvão, provenientes ali da inalação desses gases que eu falei anteriormente, que ocorre durante esse processo de lavra, e também o rebaixamento do lençol freático, principalmente quando a gente vai fazer essa lavra de carvões com qualidades melhores, que é a hulha e o lignito, eles estão nas faixas mais inferiores. Então, como o lençol freático vai estar acima deles, a partir do momento que você retira essa camada e não faz a reposição, vai ocorrer uma nova compactação e esse lençol freático vai ceder. Então, a gente viu o carvão e agora a gente vai ver um outro tipo de rocha sedimentar biogênica, que é o calcário biogênico. A gente também já viu lá no início que tem um calcário quimiogênico. No entanto, aqui no biogênico a gente vai ter dois tipos, basicamente, onde eles são formados a partir de restos de seres vivos ou produtos resultantes da atividade desses organismos ali no ambiente. O primeiro deles é o calcário recifal. Ele vai ser resultante da fixação de carbonato de cálcio, que está dissolvido ali na água do mar, por organismos, como os recifes de corais. E a partir do momento que esses recifes morrem, eles formam, esse esqueleto deles forma essa estrutura calcária. E aí a gente vai ter importância nela, tanto na questão ornamental, como na questão ambiental. Sendo que na parte ambiental vai ser em relação à proteção da costa, principalmente porque esse tipo de recife ele ocorre na zona tropical, e a outra fonte seria na questão de abrigo e fontes de alimento para diversas espécies de animais marinhos. O segundo é o calcário conquífero. Diferentemente do calcário recifal, aqui a gente vai ter, ao invés de fazer a fixação, a gente vai ter acumulação e cimentação de restos desses organismos, ou seja, a carapaça desses organismos mortos, eles vão ser acumulados e cimentados. E aí, a extração dele vai se dar, principalmente, de acordo com o tipo de utilização. Ele tem diversos tipos de uso, e a lavra dele vai ser basicamente a céu aberto, porque eles vão estar ali na margem mais superficial. Então, essa extração ela pode ser tanto artesanal, quanto de pequena escala, quanto de grande escala. Quanto aos usos, a gente pode citar bloco de pedras para construção de edificações, como a gente pode ver esse muro aqui à esquerda, elementos decorativos, revestimento contra erosão marinha, como a gente pode ver essa imagem aqui embaixo com esses vergalhões sendo cobertos por coquina, agregado de construção, utilização em quebra-mares, ali onde as ondas vão estar, onde eles vão servir para diminuir a intensidade da onda sobre a costa, evitando assim a erosão, artesanato e fonte de carbonato de cálcio para utilização em plantas. O exemplo aqui que a gente pode utilizar, está vendo esse cilindro aqui? Ele é utilizado basicamente para sustentação em pistas, onde você coloca ele para fazer ali a estabilização e depois você faz a parte de asfaltamento. Bem, é isso. Essas são as nossas referências. Obrigado.